Olá, meu nome é Michele Coutinho, sou fisioterapeuta e diretora da Clínica ProSense de Reabilitação Neurofuncional e em convite à AMA-AVC e em comemoração ao Dia Mundial de AVC, então vamos falar um pouco sobre as diferenças entre estimulação elétrica transcraniana ou estimulação transcraniana por corrente contínua e estimulação magnética transcraniana. Existem duas diferenças, então vamos falar da TDCS, ou estimulação elétrica transcraniana. A estimulação elétrica transcraniana é uma estimulação não invasiva que utiliza dois eletrodos, o cátodo e o ânodo. São eletrodos que a gente coloca na área cerebral, na área que a gente quer estimular, e essa aplicação de uma corrente elétrica constante, né, através da aplicação desses eletrodos de superfície, ele é capaz de modular a atividade neural do cérebro, tá? É uma ferramenta de modulação cortical, de fácil aplicação, e ela tem um potencial de melhorar a ativação daqueles circuitos neuronais. A grande diferença da estimulação elétrica transcraniana é que ela pode tanto excitar vias corticais, ou seja, a gente pode aumentar a excitabilidade do córtex, aumentar a capacidade sináptica daqueles neurônios que a gente está estimulando abaixo do eletrodo, ou então inibir essa atividade cortical. Vai depender do protocolo que a gente utilizar, né? E vai depender daquilo que a gente definir clinicamente, como que nós vamos modular a atividade cerebral. A aplicação, os efeitos colaterais dessa técnica, eles são mínimos. O máximo, muitas vezes, que os pacientes sentem é uma coceira no local da aplicação do eletrodo, ou às vezes uma vermelhidão, mas nada que repercute nenhum efeito colateral importante ou grave dessa técnica. A diferença da estimulação elétrica transcraniana é que, à medida que a gente liga o aparelho e a gente está estimulando aquele paciente, a gente consegue, no mesmo momento da aplicação dos eletrodos, a gente consegue fazer isso durante um trabalho de intervenção com o processo de reabilitação. Então, a gente pode fazer isso para afasia, numa sessão de fonoaudiologia, para melhorar a expressão da fala, para melhorar a apraxia, ou seja, vários outros fatores relacionados a essa questão de sequelas relacionadas à fala, à expressão da fala, ao entendimento daquilo que está sendo dito. A gente pode estimular essas áreas e aplicar isso durante uma sessão de fonoaudiologia, porque existe a capacidade de ampliar, né, aumenta-se uma janela aí de potencial de ativação neural associado ao próprio tratamento específico. A gente pode utilizar a estimulação elétrica transcraniana durante, por exemplo, uma sessão de fisioterapia, que a gente vai fazer, por exemplo, um treino de marcha. Então, a gente pode colocar o eletrodo em áreas que representam a movimentação de membros inferiores ou áreas responsáveis pela coordenação do movimento. A gente estimula muito o cerebelo, enfim, a gente pode estimular áreas que estão associadas à melhora da função motora da marcha. E isso também a gente utiliza associado ao tratamento fisioterapêutico. Ou então a gente pode utilizar isso também associado a um tratamento de terapia ocupacional. Por exemplo, pacientes que querem melhorar e retornar a função motora de membros superiores. A gente coloca esse eletrodo em áreas que representam a função motora desses membros superiores, tanto direito ou esquerdo, e fazer isso durante uma sessão, durante a intervenção da terapia ocupacional. Isso vai fazer com que a gente potencialize a técnica, potencialize a intervenção do terapeuta, e isso também abre uma janela terapêutica de possibilidades, excitando aquelas áreas para que a gente consiga aumentar cada vez mais as redes e os circuitos neuronais. Agora nós vamos falar da estimulação magnética transcraniana. A estimulação magnética transcraniana é utilizada com o uso de uma bobina, né, um aparelho que transforma a energia elétrica, energia comercial, em pulsos magnéticos. A estimulação magnética transcraniana a gente pode utilizar tanto como avaliação como tratamento. Como que a gente utiliza a estimulação magnética como avaliação desses pacientes que sofreram um AVC?
Uma das primeiras coisas que a gente faz um mapeamento cortical desse paciente. Então, a gente utiliza uma touquinha no paciente, coloca sobre a cabeça dele, faz um mapeamento pelo sistema 10-20 e a gente vai achar as áreas que a gente quer estimular. Essa avaliação ela é dada por pulso único, né? Então, a gente utiliza o pulso simples ou pulso pareado para avaliar o potencial motor evocado, né? Ou potencial evocado motor desse paciente. O que significa isso? A gente consegue avaliar a integridade das vias córtico-espinhais para saber se aquele membro realmente está recebendo informações corticais. A gente sabe que esses pacientes que apresentam o potencial evocado motor, ele já é um preditivo hoje, segundo a literatura científica, é um preditivo excelente de prognóstico desses pacientes. Então, se a gente consegue achar e perceber que aquela via que a gente está testando do potencial evocado motor do paciente é uma via íntegra e ativa, realmente a gente percebe contração muscular daquela área, significa que esse paciente tem um bom prognóstico. Enfim, até quando isso né? Até que ponto esse paciente vai melhorar ou até que ponto esse paciente vai se recuperar, a gente não sabe ainda, mas é um aparelho que é capaz de nos predizer alguns caminhos aí dentro do processo de reabilitação, principalmente em pacientes em fase crônica. E a gente usa também a estimulação magnética transcraniana para tratamento. E aí a gente tem um mundo de possibilidades, né? A gente utiliza esse tratamento para o paciente para que a gente consiga realmente ativar áreas corticais ou inibir, assim como a estimulação elétrica transcraniana. A grande diferença da estimulação magnética transcraniana para a estimulação elétrica transcraniana é que na estimulação magnética transcraniana ocorre a despolarização direta do neurônio, o que torna ele imediatamente ligado a um processo de neuroplasticidade. Ou seja, a gente consegue, através da estimulação magnética transcraniana, gerar um potencial de ação naquela área, naquelas atividades, naquele circuito neuronal, tornando aquele ambiente suscetível. Já a TDCS, ela não é capaz de deflagrar o potencial de ação e ela apenas facilita, né, o processo de neuroplasticidade. Então, a estimulação elétrica transcraniana, ela despolariza a membrana do neurônio, tornando o neurônio suscetível ao processo de neuroplasticidade, ou seja, ajudando a recriar novos circuitos neuronais. Já a estimulação magnética transcraniana, a despolarização é direta no neurônio, o que torna essa técnica de estimulação magnética cada vez mais estudada e cada vez mais com evidências na literatura científica de melhoras da função motora desses pacientes. Então, sim, a estimulação magnética, em muitos casos, ela tem um benefício maior do que a estimulação elétrica transcraniana. O uso da estimulação magnética transcraniana, a gente pode utilizar ela tanto com baixa frequência ou alta frequência. Lembrando, quando a gente usa baixa frequência, é possível, né? Então, essa estimulação ela é capaz de induzir a diminuição da estabilidade do córtex, né? Então, a gente entende que existe uma diminuição da eficácia sináptica. Em alguns casos, isso é importante. Em alguns casos, a área, entre aspas, saudáveis, está extremamente excitada e prejudicando a ativação de outras áreas que estão em processo de recuperação. Então, existem alguns protocolos de baixa frequência. E existem protocolos também de alta frequência. Esses protocolos eles são capazes de produzir uma excitabilidade no córtex. Isso está relacionado à atividade de potencial de longa duração, fazendo com que esses pacientes realmente tenham um aumento da eficácia sináptica, corroborando para o processo de neuroplasticidade. Lembrando que todo o processo de reabilitação ele está diretamente relacionado ao que o paciente faz no dia a dia dele. Então, o processo de reabilitação, tanto o tratamento de fisioterapia, neurofuncional, terapia ocupacional e fonoaudiologia, precisa ser algo constante e frequente na vida desse paciente para que ele se submeta a um tratamento de reabilitação transcraniana, né, de estimulação transcraniana. Por quê? O paciente que não está sobre tratamento e faz um tratamento de estimulação transcraniana,
a eficácia dessa técnica ela é prejudicada. Então, às vezes o paciente faz um investimento alto num tratamento desses, sem estar em processo de reabilitação específico em reabilitação neurofuncional, e se submete a essa técnica e os ganhos não são tão favoráveis e tão positivos assim. Então, é importante que quem tem a escolha de utilizar essa técnica como processo, como um coadjuvante no processo de reabilitação, que esse paciente esteja envolvido com profissionais de reabilitação que acreditam no processo de melhora, que é o mais importante de tudo, e que entendam e estejam atualizados com evidências na literatura científica para realmente discutir tecnicamente com outras equipes de reabilitadores que fazem estimulação transcraniana, para que o paciente tenha bons resultados e para que ele tenha um investimento favorável no processo de estimulação transcraniana. Esse paciente precisa estar envolvido num processo de reabilitação com metas, com objetivos e com uma equipe que está ali muito a favor da melhora e fazendo de tudo para que esse paciente melhore. E aí a técnica, ela realmente consegue ter um nível de evidência cada vez maior quando ele está inserido numa equipe que acredita no processo de recuperação. É um assunto de horas, né? Então eu gostaria muito de estar aqui apresentando os estudos, as evidências que a gente tem na literatura, o quanto essa técnica tem mudado significativamente o percurso de um paciente dentro de um processo de reabilitação. Os resultados eles realmente são encorajadores. Os efeitos colaterais que mais assustam os pacientes está relacionado, eu acho que era importante eu falar aqui, está relacionado à convulsão. Mas quando a gente entra na literatura e vê o que existe de evidência na literatura de pacientes que submetem à estimulação magnética transcraniana, ela é baixíssima, 0,1% das pessoas têm convulsão. Mesmo assim, as pessoas que tiveram convulsão nos estudos foram pessoas que fizeram uso abusivo de álcool, drogas e tiveram abstinência do sono ou não dormia por mais de 48 horas. Quando a pessoa que está fazendo a estimulação transcraniana em você respeita os critérios e os protocolos de segurança, é praticamente impossível que uma convulsão no paciente aconteça por um efeito colateral da técnica. Então eu agradeço o convite mais uma vez. Hoje existem coisas extremamente modernas para tratar um paciente depois de um AVC. Quanto mais cedo ele tratar do evento da lesão, melhores são os resultados. Mas pacientes em fase crônica, 5, 10 anos de lesão, 15 anos de lesão, é possível que o paciente melhore? É possível. Todos nós temos potencial de melhorar alguma coisa, desde que a gente seja bem trabalhado, desde que os estímulos sejam adequados, com profissionais que estão atualizados e envolvidos com o seu processo. Então, mesmo em pacientes em fase crônica, é possível melhorar porque a gente está lidando com uma estrutura, que é o cérebro, que ele tem como fisiologia dele o processo de neuroplasticidade. O cérebro está tentando se renovar o tempo todo. Então, a gente utiliza esse recurso para potencializar o processo de reabilitação para que realmente você melhore. Então, acredite no seu processo, é o recado que eu queria deixar. Então, procure profissionais especializados, clínicas que estejam envolvidas com o processo de reabilitação, para que você realmente esteja em mãos de pessoas que acreditam em você e que vão utilizar, unindo a ciência e a prática clínica para potencializar sua melhora. O meu agradecimento, até mais.